Capítulo 11. Lakshmana vai com Rama. Então, seguindo os comandos de Kaikeyi, o ministro Sumantra vai buscar Rama. Sumantra estava com pressa, não podia se permitir nenhum atraso. Então foi logo dizendo: Rama, a mãe Kaikeyi e o seu pai pediram-me para levá-lo sem demora ao palácio da rainha. Enviaram-me aqui com essa missão, por isso vim correndo para cá. Rama virou-se para Sita e observou. Sita, isso é sinal de algum obstáculo e não de outra coisa. Não deixei de estar ciente disso. Porém, me mantive em silêncio e disse sim a tudo para que o pai se sentisse feliz. As suas ordens devem ser honradas para que ele não fique magoado. Enquanto Rama assim se expressava, o coração de Sumantra batia fortemente dentro do peito. O ministro tentava interpretar as palavras de Rama e a imagem de Dasharata lamentando-se deitado no chão. Agora estava convencido de que era genuíno o obstáculo do qual Rama falara. Sita, no entanto, interrompeu Rama. Senhor, o que está dizendo? Nesta ocasião auspiciosa, o senhor não deve falar assim. Seja qual for o obstáculo, as palavras do meu sogro devem ser honradas. Se ele estiver contente, nós também estaremos. Por ele, temos que renunciar a seja lá o que for. Não hesite nem um pouco, vá imediatamente. Quer a coroação ocorra ou não, ficaremos igualmente felizes. A mãe Kaikeyi tem pelo Senhor uma afeição extremada. Qualquer coisa que nos oriente a fazer, qualquer ordem que nos dê, será para o nosso bem, sem sombra de dúvida. Ninguém na terra é tão solícita em relação ao nosso bem-estar quanto a mãe Kaikeyi. Quando seu pai e uma mãe como aquela mandam chamá-la à sua presença sem demora, quão felizes devemos ficar. E Sita seguiu Rama até a porta principal do salão e desejou-lhe felicidades. Rama respondeu: Sita, e eu não sei de tudo isso? Para mim, os dias que ficaram no passado, os que estão ao nosso redor e os que ainda estão por vir, são todos iguais. A cada dia eu dou as boas-vindas com plena alegria. Para defender a reputação do pai, estou disposto a fazer qualquer coisa e preparado para ir a qualquer lugar. Sinto-me imensamente feliz pelo fato de a senhora partilhar dos meus sentimentos e apoiar a minha decisão. Rama saiu acompanhado por Sumantra. Quando subiram na carruagem que estava à espera, na estrada em frente ao palácio, as pessoas exclamaram: Glória! Glória ao Senhor Ramachandra! E a aclamação abalou os céus. Sumantra anunciou à população: Neste momento a carruagem não está conduzindo Rama ao salão da coroação, e sim até o imperador. Então deixem que vá tão rapidamente quanto possível. O príncipe retornará em alguns instantes, portanto esperem aqui. Sumantra explicou a razão da pressa e dirigiu-se ao palácio a toda velocidade. Todos os que viam Rama em sua carruagem divina seguindo pelas ruas em direção ao palácio de Kaikeyi o aplaudiam com veemência. Menestréis e cortesãos iniciaram hinos de louvor. Os acordes de muitos instrumentos musicais encheram a atmosfera, e das densas multidões em ambos os lados da rua elevaram-se gritos de viva, viva. Mulheres em suas melhores roupas e enfeitadas com joias lotavam as janelas e os terraços das casas, ansiosas por balançar lamparinas quando Rama passasse diante delas. À medida que Rama se aproximava do palácio, as pessoas despejavam pétalas de flores e balançavam lamparinas sagradas. Conservaram o olhar fixo no príncipe até que ele estivesse fora do alcance das suas vistas. Em seguida, saboreando com deleite a imagem de Rama na carruagem, impressa em seus corações, permaneceram imóveis onde estavam, como ídolos de si mesmas, perdidas na contemplação da bem-aventurança que se apossara delas. E a carruagem entrou nos terrenos do palácio de Dasharata, que tinha o nome de Vardhamana. Era tão imponente quanto o próprio monte Kailasa. Então passou por 3 pátios guardados por vigilantes arqueiros. Rama desceu do veículo e atravessou mais 2 pátios a pé. No caminho, disse aos companheiros e até mesmo a Lakshmana que ficassem para trás, pois sabia o que estava prestes a acontecer. Apesar disso, agia como um mortal, tão naturalmente quanto qualquer um que se encontrasse nas mesmas circunstâncias.
Finalmente penetrou nos aposentos das rainhas e no lugar onde Dasharata estava caído sobre a cama. Sem nenhuma preocupação com a imagem, o imperador tinha o cabelo desgrenhado e usava as roupas do dia anterior. Rama ficou atônito com o espetáculo. Kaikeyi estava de pé ao lado da cama. O rosto de Dasharata perdera todo vestígio de brilho. Entre lamentos e gemidos, levantou a cabeça e o seu olhar pousou em Rama. A sua língua não conseguia pronunciar o que ansiava por dizer e lágrimas escorriam-lhe dos olhos. Embora tentasse falar, não emitia nenhum som. Rama jamais vira ou vivenciara cena tão terrível. Cheio de ansiedade, foi rapidamente até a presença do pai e, segurando-lhe ambos os pés, implorou: Diga-me, pai, por que se lamenta dessa maneira? Qual é o motivo? Tentarei trazer-lhe alegria da melhor forma possível. Dedicarei a própria vida a lhe restituir a felicidade. Conte-me o que provocou essa tristeza. Não chore. E Dasharata exclamou: Rama! E prorrompeu novamente em lágrimas, incapaz de continuar. Perdeu a consciência. Rama tentou reanimá-lo e consolá-lo, mas ele imergiu ainda mais profundamente na aflição, sem obter nenhum alívio. Rama tomou coragem e o repreendeu. Pai, o que significa tudo isso? O senhor deve infundir coragem em jovens como eu. No entanto, em vez disso, chora e se lastima, enchendo-nos de temor. Não, isso não está certo. Esta é uma ocasião para se ficar feliz. Será dharma, será apropriado para o senhor mergulhar no sofrimento? Até este dia, sempre que estava enfurecido ou preocupado, a minha chegada costumava remover em um instante todo e qualquer sinal de ansiedade, fazendo-o irradiar bem-aventurança. O senhor ficava em paz quando eu me aproximava, não é? Sendo assim, por que motivo, quanto mais olha para mim, mais se enche de tristeza? Isso também torna a minha dor mais profunda. Não pode explicar a razão desse estranho comportamento e me confortar? Não vai me dizer? Acaso terei feito alguma coisa errada? Ou então, se existe algo que eu deva fazer, diga-me que o farei sem falta. Eu me corrigirei se me apontar as minhas falhas. Não se aflija, não duvide nem hesite. Com a autoridade da sua afeição por mim, diga-me o que eu devo fazer e eu me curvarei à sua ordem. Pai, estar imerso em agonia não é um bom presságio para o Senhor nem para mim e tampouco para o Império. Rama virou-se para Kaikeyi com as mãos postas e indagou. Mãe, cometi algum erro? Diga-me quem foi o execrável pecador que causou ao pai tanto sofrimento. No momento em que me via, ele costumava acenar para mim com amor, trazer-me para perto dele e afagar-me carinhosamente. Agora nem sequer olha para mim. Por quê? Por que ele não profere uma palavra e mantém o rosto longe de mim? Por outro lado, se o crime for meu, estou pronto a sofrer qualquer punição para expiá-lo. Se o pai estiver feliz, será o suficiente para mim. Ou estará ele sofrendo de alguma doença ou enfermidade? Terão os meus irmãos Bharata e Shatrugna trazido alguma notícia ruim? Será que eles estão bem? Eles estão bem, não é mesmo? E as mães Kaushalya e Sumitra também estão, assim espero. Sinto-me cheio de pesar, pois sou incapaz de compreender a razão da agonia do pai. Farei o que for necessário para trazer de volta a sua alegria, por mais difícil que possa ser. Por mais dolorosa que seja a sua ordem, eu a cumprirei na íntegra, com toda a lealdade e de cabeça baixa. O genitor é a causa do nascimento de todos os que vêm ao mundo. Ele é, portanto, o Deus visível de todos. Eu não busco nada além da felicidade do meu pai. Tenha compaixão de mim e diga-me o que aconteceu. Mãe, acaso o seu amor próprio foi ferido por algum incidente, fazendo com que dirigisse palavras duras contra o pai? Ou terá a minha mãe agido contra a vontade dele e ferido seus sentimentos? A mãe Kaushalya jamais se comportaria dessa forma. E Sumitra? Estou ainda mais seguro a seu respeito, ela não agiria assim de modo algum. E o pai certamente não se lamentaria de maneira tão dolorosa, mesmo se qualquer uma delas se comportasse tão tolamente. Deve haver alguma razão muito séria para a difícil situação em que se encontra.
E como reluta em esclarecer o que é, pelo menos a senhora poderia fazer isso e aliviar a minha dor. Olhando para Rama, que lhe suplicava de maneira tão comovente, Kaikeyi abandonou todo o senso de piedade e moderação, toda a consideração para com o marido, que poderia mergulhar em desgraça ainda mais profunda quando ouvisse as suas palavras, pronunciadas com absoluto desprezo pelas calamidades que certamente acarretariam. Não parou sequer para se perguntar se poderia pronunciá-las ou se seria melhor que não o fizesse. Não discerniu entre o presente fugaz e o futuro próximo. Ignorou as demandas do amor e descartou a própria dignidade inata e a sua condição de mãe. Rama, escute, disse a rainha. Anos atrás, durante a batalha entre deuses e demônios, o seu pai foi ferido por flechas demoníacas e padeceu dores insuportáveis. Cuidei dele e lhe restituí a saúde e a felicidade. Em agradecimento pelo meu sacrifício e pelo meu serviço, prometeu conceder-me 2 dádivas. Naquela ocasião, os meus únicos anseios eram a sua recuperação e a sua vitória. Por isso eu respondi: não desejo as minhas dádivas agora, eu as solicitarei mais tarde quando achar necessário. Seu pai então disse: está bem, quando for do seu agrado, peça-me as suas 2 dádivas. Eu certamente as concederei e satisfarei o seu desejo. Essas dádivas não têm limite de tempo e não estão vinculadas a nenhuma condição. E prometeu, dizendo: a qualquer momento que as solicite eu as darei, sejam quais forem. Você sabe que os descendentes da linhagem de Ikshvaku jamais quebram a palavra dada. Com fé nesse fato bem conhecido, eu lhes pedi agora essas 2 dádivas. A primeira é que o meu filho Bharata seja coroado imperador. A segunda é que você seja enviado para a floresta Dandaka por um período de 14 anos. Em razão disso, o seu pai está criando todo esse rebuliço. Por que nos alongarmos mais? Não modificarei nem retirarei as minhas exigências. Se o seu pai for um adepto da verdade, e se você deseja provar que também é um adepto da verdade, terá que ir neste exato momento para a floresta, trajando pele de cervo e com os cabelos enrolados no alto da cabeça, e residir lá durante 14 anos. Como você é o seu próprio alento, desgosta-lhe a ideia de enviá-lo para o exílio. Reluta em lhe pedir para partir. Receia que possa levar a mal esse pedido, essa é a razão do seu sofrimento. Rama, nenhuma outra calamidade ou dilúvio aconteceu. Não faz sentido exagerar esse assunto de menor importância e achar que uma catástrofe do tamanho de uma montanha desabou sobre as nossas cabeças. Rama, o pai só poderá ser salvo do pecado que quebrar a palavra dada quando a sua própria imagem, o filho, resolver cumprir a promessa que ele fale em cumprir. Mas se ao contrário ambos negligenciarem a promessa, quem a fez e o seu filho, então o pai terá que enfrentar a sentença da perdição eterna. Você não desconhece isso. Rama não se perturbou nem um pouco ao ouvir aquelas palavras deliberadamente proferidas com tanta dureza de coração. Com um sorriso nos lábios respondeu: não é apropriado que o pai se lamente por essa razão. E acenou com a cabeça em sinal de aprovação às propostas apresentadas por Kaikeyi. Entretanto, quando a conversa chegou aos seus ouvidos, Dasharata sentiu como se o seu coração tivesse sendo cerrado dentro do peito. Rolou e gemeu em extrema agonia. Rama virou-se para Kaikeyi e declarou: Mãe, acontecerá tal como deseja. Reverentemente coloco sobre a cabeça a promessa feita pelo pai. Seria suficiente se ele me trouxesse para perto dele, como tão amorosamente costumava fazer, que me falasse afetuosamente e me abençoasse. Bem, se ao menos me for dito que não mereço isso, que não tenho esse mérito, eu o aceitarei sem contestação e com a mesma alegria e satisfação. O Pai sempre deseja o melhor para mim, abençoa-me sempre e anseia que eu progrida constantemente. Ele é um grande vidente. Para mim não é apenas o Pai, mas também o preceptor que ensina o caminho mais elevado. Que outro dever e responsabilidade eu tenho a não ser proporcionar alegria a ele que é tanto pai quanto mestre? Este é o meu dever mais querido, o meu Dharma.
Desfrutarei de imensa bem-aventurança na floresta por 14 anos. Não apenas 14, estou preparado para viver toda a minha vida na floresta, se for esse o desejo do Pai. Mas por que ele hesita em me contar sobre as 2 dádivas? É isso que me dói. Alguma vez responderei não ao que ele disser? Rama é o servo e o sustento da palavra paterna, não o seu adversário. Existe ato de gratidão mais nobre do que dedicar este corpo recebido do Pai ao seu inteiro serviço? Eu o oferecerei com alegria. Não sou alguém que espera que o solicitem a agir assim. Mãe, por que não me disse que era Bharata quem devia ser coroado? Não existe diferença entre mim e meu irmão. Não fazemos nenhuma distinção entre nós. Além disso, por que afirma, esta é a ordem do seu pai? Alguma vez desobedeci a uma ordem sua? Não, jamais fiz isso. Quer seja a senhora ou o pai a dá-la, eu a cumprirei sem hesitar. Deixarei a Ayodhya neste mesmo dia e irei para a floresta. Mãe, envie mensageiros adequados com a missão de trazer Bharata da casa do seu avô. É melhor buscá-lo rapidamente. Se a minha mudança para a floresta e a coroação de Bharata ocorrerem ao mesmo tempo, o pai será poupado do esforço físico, da ansiedade mental e de uma sensação de vazio. E a senhora também ficará plenamente satisfeita. Quem pode prever o desenrolar dos acontecimentos? Ao ouvir essas palavras de Rama, Kaikeyi sentiu-se cheia de felicidade, mas também de apreensão. Temia o que poderia acontecer se Bharata chegasse enquanto Rama ainda estivesse presente na cidade e concluiu que seria melhor insistir em que ele fosse para a floresta naquele mesmo dia. E respondeu: Rama, é possível tomar providências para trazer Bharata a Ayodhya, mas não há razão para você permanecer aqui até a sua chegada. Uma vez que decidiu iniciar uma vida de eremita, por que atrasar a sua partida? Quanto mais for adiada a sua ida, mais será adiado o seu retorno. É aconselhável que você se prepare para partir agora mesmo. O seu pai está ansioso para lhe dizer isso pessoalmente, mas não está disposto a proferir diretamente a sua ordem. Embora o seu coração insista em que deva fazê-lo, perturba-o um sentimento de vergonha, pois ele o ama muito. Reluta em informá-lo da promessa que me fez. Esse é o motivo do seu desespero. Não é outra a fonte da sua dor. Quanto mais rápida for a sua partida, menos tempo o seu pai levará para se recuperar dessa agonia. Até você deixar a Ayodhya, temo que ele não vá se alimentar nem se banhar. Portanto, se deseja restaurar a sua felicidade, quanto mais cedo partir, melhor. Prostrado na cama, Dasharata ouviu as duras palavras de Kaikeyi lhe perfurarem o coração e não conseguiu mais conter a sua raiva e a sua dor. Explodiu transtornado pela fúria. Que a vergonha recaia sobre a sua cabeça, traidora demoníaca! E voltando-se para o filho, gritou Rama 2 vezes e desmaiou novamente. Rama sentou-se na cama com a cabeça do pai no colo. Acariciou-lhe a testa, consolou-o e confortou-o com doçura e amor. E disse a Kaikeyi: Mãe, não sou um sujeito ganancioso envenenado pela ambição mundana. Não tenho nenhuma vontade de dominar o povo e estabelecer o meu governo neste reino. Desejo viver como um eremita. O meu anseio é promover e sustentar o Dharma. Isso é tudo. Tenho ainda uma resolução: conferir alegria ao meu imensamente reverenciado pai. Para atingir esses 3 objetivos, estou pronto a assumir qualquer tarefa. Um filho não tem dever mais elevado nem bem maior do que servir ao pai. Mãe, embora o pai não tenha falado diretamente comigo, a senhora está me transmitindo as suas ordens, não é? Isso é o bastante. Além disso, a senhora está falando na sua presença e, apesar de estar ouvindo o que diz, ele é incapaz de alterar ou de negar o que quer que seja. Concluo, portanto, que as suas palavras são virtualmente as dele. Curvo-me então à ordem recebida e parto como indicado. Mãe, tenho um pequeno desejo que espero que a senhora realize. Quando Bharata estiver governando o império, providencie para que ele obedeça em todos os aspectos às ordens do pai e que haja sempre de modo a contribuir para a sua alegria e satisfação.
Para mim, para Bharata, na verdade, para cada filho, não há nada mais santo e proveitoso que o voto de encher de contentamento e de felicidade o coração do pai. O serviço ao pai é o eterno dever do filho. Com essas palavras, Rama prostrou-se e tocou os pés da mãe Kaikeyi. Dasharata, que ouvira o filho, contorceu-se como se o dharma exposto por ele e a equanimidade que revelara houvessem despertado ainda mais o seu amor e assim agravado a sua tristeza a um nível incontrolável. Sabendo que Rama não ficaria por mais tempo em Ayodhya, perdeu todo o senso de compostura condizente com a sua posição. Gritou Rama e tombou no piso duro. As mulheres do palácio ouviram o baque e, aturdidas de pesar e espanto, lamentaram em voz alta a reviravolta nos acontecimentos. Rama, percebendo que não seria aconselhável demorar-se por mais tempo, inclinou-se diante do pai, tocou-lhe os pés e saiu do aposento. Lakshmana, que se encontrava diante da porta, ouvira as palavras ditas no quarto. Estava em lágrimas, furioso com Kaikeyi e com raiva do pai. Sentindo-se incapaz de expressar os seus sentimentos, seguiu os passos do irmão com os braços cruzados e de cabeça baixa, olhando para o chão. Quanto a Rama, embora tivesse perdido um reino e devesse ir para o exílio na floresta, o seu rosto brilhava como a lua atrás de nuvens escuras e espessas, inalterada pelo véu negro. O esplendor do seu semblante não havia sido afetado, pois ele enfrentava com igual serenidade a honra e a desonra. Comportava-se como um yogi veterano, sem nenhum traço de agitação no pensamento, na palavra e na ação. Andava como se não houvesse acontecido nada que pudesse lhe causar preocupação. Sumantra, no entanto, supôs que alguma mudança ocorrera no interior do palácio. A sua suposição logo se transformou em certeza. Quando pousou os olhos em Lakshmana, o seu coração sofreu um choque. Agravando mais ainda os seus temores, Rama afastou para o lado o guarda-sol branco que um atendente segurava sobre a sua cabeça e ordenou que os abanadores cerimoniais não fossem mais usados para ele. Declarou ainda que não merecia mais a carruagem de prata. Ao ouvir isso, o ministro perdeu a força do corpo e da vontade. Estavam confirmados os seus piores medos. Rama não dirigiu uma palavra àqueles que o rodeavam ou aos cidadãos que encontrava na rua. Não que estivesse triste, não, mas sabia que os outros ficariam abatidos se ouvissem a notícia. Se falasse, teria que dizer a verdade e estaria espalhando tristeza com as suas palavras. Apesar disso, enquanto caminhava de volta ao seu palácio, a sua postura anunciava a triste notícia a todos os que o observavam. Rama não foi diretamente para os aposentos de Sita. Em vez disso, optou por andar até o palácio de Kaushalya, que resplandecia com bandeiras, grinaldas e outros símbolos de alegria. Quando as mulheres e outros atendentes do palácio foram avisados de que Rama e Lakshmana se aproximavam, preparavam lamparinas em pires e se dispuseram em fila para recebê-los. À entrada principal, guardas antigos e de confiança levantaram-se prontamente ao avistar os irmãos e exclamaram: "Vitória! Que a vitória sorria para os senhores!" E curvaram-se em seguida a lhes prestar homenagem. Quando Rama adentrou o segundo pátio interno, Brahmanes ali reunidos derramaram as suas bênçãos sobre ele. Quando chegou ao terceiro pátio, os jovens atendentes da rainha, encantadas com a visão dos príncipes, foram correndo transmitir a ótima notícia de que Rama e o seu irmão mais novo estavam chegando para oferecer reverências à mãe. Em ambos os lados da longa passagem que ia da porta externa até o quarto de Kaushalya, donzelas balançavam lamparinas cerimoniais em sinais de boas-vindas e também para afastar o mal e atrair alegria e prosperidade. A rainha mantivera a vigília durante toda a noite, preparando-se para o sagrado dia que amanhecera. Estivera envolvida em rituais de adoração desde a madrugada. Sacerdotes brahmanes idosos propiciavam o deus do fogo com hinos védicos quando Rama foi anunciado. A mãe achava-se inteiramente tomada de júbilo, pois poderia testemunhar com os próprios olhos a coroação do filho. Celebrara sua felicidade por meio de diversos ritos e pela doação de presentes em abundância.
jejuara e guardara a vigília. Fora-lhe suficiente como alimento a bem-aventurança espiritual, uma bem-aventurança que compartilhara com todos. Ela correu para estreitar Ama nos braços, acariciou-lhe os cachos dos cabelos e levou-o pela mão à sala do santuário onde estava passando a manhã. Não tinha conhecimento da imprevista reviravolta nos acontecimentos. Inocente e de coração simples, usava o sari branco da pureza, e com o cordão de seda sagrado amarrado no pulso, estivera se dedicando com toda a gratidão à adoração aos deuses. Olhando para o rosto de Rama, notou um esplendor adicional a iluminá-lo e não pôde conter a sua felicidade. Disse então: Filho, os seus antepassados foram todos sábios reais. Cada um deles foi um forte protetor da retidão e uma grande alma. Você deve ter vida tão longa e alcançar tão grande renome quanto eles. A sua glória deve chegar, tal como a deles, até as extremidades de todos os quadrantes. Filho, siga os ideais da justiça que foram erguidos bem alto por essa dinastia. Não os negligencie, mesmo em um acesso de distração. Aferre-se a eles sem a menor vacilação. E com essas palavras derramou alguns grãos de arroz sobre a cabeça de Rama como sinal da sua bênção naquele dia auspicioso. Puxou um assento dourado para perto dele e continuou: Filho, você observou a vigília cerimonial na noite passada, não foi? E jejuou ontem, de acordo com as normas. Deve estar exausto. Sente-se aqui um pouco e coma algumas frutas. Ofereceu-lhe uma bandeja de ouro com frutas que havia preparado para ele. Emocionado com a bem-aventurança espiritual da mãe e o amor que ela derramava sobre ele, Rama perguntou-se como poderia lhe comunicar o rumo que haviam tomado os acontecimentos. Não tinha vontade de destruir aquela atmosfera de alegria. Para satisfazê-la, sentou-se na cadeira dourada, passou os dedos pelo conteúdo da bandeja e disse: Mãe, a partir deste momento não devo mais tocar em ouro. Não posso mais me sentar em cadeiras douradas. Aguardo a sua bênção, pois tenho que partir em exílio para a floresta Dandaka. Vim até a senhora para me despedir. Kaushalya não conseguiu entender uma palavra do que lhe dizia. Só pôde responder: Filho, você está para ser coroado rei dentro de alguns minutos e fala da floresta Dandaka. Não consigo entender o sentido do que me diz. Pensando que Rama estivesse gracejando com ela, acrescentou: Filho, nesta hora auspiciosa você não deve nem por brincadeira falar sobre coisas de mau agouro. Deixe disso, minha linda joia. E pegou com os dedos um pouco de arroz cozido em leite e adoçado com açúcar que estava num prato e colocou-o na língua de Rama. Observando seu amor e a sua bem-aventurança, os olhos de Lakshmana encheram-se espontaneamente de lágrimas. Kaushalya notou isso. Virou-se para ele e perguntou: Lakshmana, por que está triste? E correu na sua direção, tentou acariciá-lo, mas ele não conseguiu mais sufocar a sua dor. Chorou em voz alta e soluçou. Perplexa, a rainha não entendia por que ele estava chorando. As palavras de Rama e a dor de Lakshmana deixaram-na muito confusa. Rama interveio, segurando-lhe firmemente as mãos. Mãe, se a senhora prometer não ficar triste, vou dizer-lhe uma coisa. É algo que trará a mim, a senhora, a toda a nossa família e dinastia, uma glória imperecível. Portanto, não dê espaço a nenhuma ansiedade, dúvida ou angústia. Aceite a situação com entusiasmo e afeição. Não lhe dá grande alegria a minha obediência às ordens do pai? Ele resolveu coroar o meu irmão Bharata e decidiu enviar-me para a floresta Dandaka, trajado como um eremita por um período de 14 anos. Curvei-me à sua ordem e vim até aqui para me despedir da senhora. Kaushalya deu um grito agudo. Rama! E tombou ao chão. Que mudança nos eventos é essa? O meu filhinho tão delicado está sendo enviado para a selva escura. Que crime terá cometido o meu Rama para merecer isso? Será que é verdade? Ou não passa de uma tagarelice sem sentido, oriunda da minha própria cabeça por eu ter ficado sem dormir nem comer?
Enquanto a rainha tentava dar explicações e consolar a si mesma, os acontecimentos no palácio de Kaikei haviam se espalhado pelos aposentos reservados às mulheres. Por toda parte se elevavam o pranto e os lamentos das criadas e das atendentes. Por todos os rostos corriam lágrimas de profunda tristeza. Em todo o lugar ouviam-se gritos: "Rama, não nos deixe!" Grupos de pessoas cheias de aflição acorriam rapidamente ao palácio de Kaushalya. Oprimida pelo assombro, pela tristeza e pelo temor, a rainha era incapaz de desvendar o mistério de tudo aquilo. Vencida pela apreensão e pelo desespero, nem se levantar do chão conseguia. Mesmo assim, estava ansiosa por entender o que realmente acontecera para causar aquela agonia geral. Trouxe Rama para o seu colo e, acariciando-lhe os cabelos cacheados, indagou: "Filho, o que é isto que ouço? Esta notícia? Conte-me claramente o que ocorreu. Não posso suportar esse suspense por mais tempo." Rama respondeu-lhe: "Honrando o que certa vez prometeu a Kaikei, o pai concedeu-lhe 2 dádivas." E contou a Kaushalya que a primeira delas havia sido a coroação de Bharata e a segunda, o seu exílio na floresta durante 14 anos. Kaushalya exclamou: "Rama, será que Kaikei realmente exigiu essas dádivas? Ela sempre nutriu amor e carinho ilimitados por você. Jamais, em tempo algum, teria desejado tais coisas. Deixe isso para lá. Mesmo que o tenha feito, estou certa de que deve ter sido apenas para testar o rei. Por que tanta confusão e ansiedade por algo tão simples? Além disso, supondo que ela tenha pedido essas dádivas, teria o seu pai concordado em concedê-las? Recuso-me a acreditar nisso. Será que o seu pai, que não pode tolerar a sua ausência por um momento sequer, o mandaria para o exílio na floresta durante 14 anos? Isso me deixa ainda mais confusa." Vendo a mãe duvidar das veracidades dos incidentes que haviam realmente sucedido, Rama novamente lhe segurou as mãos e implorou: "Mãe, acredite-me, o pai já havia prometido a Kaikei conceder-lhe quaisquer dádivas que escolhesse. Mais tarde, quando ela solicitou, não se sentiu propenso a faltar com a palavra empenhada. Tampouco a sua mente podia concordar em me enviar para a floresta e ficar sem a minha presença. Então está sofrendo, tomado por intensa angústia mental. Eu não consigo suportar a visão da sua agonia. Acabei de retornar daquele palácio onde ele está caído, inconsciente e padecendo terrível aflição. Essa é a verdade. Não sou tão cruel ao ponto de lhe causar tanta ansiedade a título de brincadeira, creia-me. Acatei a ordem do pai e vim até aqui para obter a sua permissão." Com essas palavras, Rama caiu aos pés da mãe. Kaushalya ergueu-o ternamente e disse: "Rama, que comportamento estranho! Por mais bárbaro que seja, como pode alguém exigir dádivas tão terríveis? Será que algum ser humano pensaria em mandá-lo, a alguns minutos da coroação, para o exílio na floresta durante 14 anos? Estarei eu destinada a sofrer por toda a vida? Tive um filho após observar muitos votos e rituais. Olhando para o seu rosto adorável, superei as dores daqueles anos de tristeza. Não tenho nenhum outro desejo, não peço nenhuma outra dádiva, basta-me que o meu filho esteja comigo perto de mim. Terei me tornado inapta a receber esse pequeno presente? Terei dado à luz a uma criança apenas para jogá-la na floresta? Será que alguma mãe concordaria em enviar o seu filho para a selva? Ai de mim, que pecado terei cometido no passado? Em qual das minhas vidas passadas separei uma mãe do seu filho? Desde o dia em que você foi iniciado nos estudos védicos, eu extraí a felicidade do pensamento de que se aproximava o dia da sua coroação. Será que aqueles meus doces sonhos não deram em nada? Terão todas as minhas esperanças caído por terra e se fragmentado? Será que todos os meus votos, vigílias, ritos e rituais tão escrupulosamente observados e realizados para garantir a sua alegria e felicidade foram em vão? Ah, que grande pecadora eu sou! Por que o meu coração não se partiu ao ouvir essa notícia?
Talvez eu ainda tenha que ouvir e suportar muitas outras notícias dolorosas. A morte não me ajuda. O meu coração ainda bate apesar do choque. Ai de mim! Até a morte aguarda o momento determinado. Ela veio. No entanto, ao ver a minha triste situação, deixou-me viva, adiando o momento da minha libertação. Yama, o Deus da morte, também não tem misericórdia de mim, nem mesmo do reino da morte sou merecedora. Oh, Rama, que calamidade é essa que deve acontecer conosco? Assim se lastimou a rainha, que em seguida caiu desmaiada. Recobrando a consciência, rolou pelo chão, pressionando o coração com a palma da mão. Rama não conseguia observar tranquilamente aquela cena. O choro das criadas reunidas ao redor rebombava nos seus ouvidos como uma trovoada. Rama não pronunciou uma única palavra. Sentou-se perto da mãe, afagou-lhe a testa, acariciando-lhe o cabelo e consolando-a. Limpou a poeira que lhe cobria as roupas. Tal como um enorme rochedo firmemente assentado no fundo do mar, manteve-se incólume aos açoites dos vagalhões que se encrespavam à sua volta. Estava acima e além dos golpes da dor e das carícias do prazer. Achava-se tão repleto de equanimidade agora, quando devia seguir para a floresta e ali permanecer durante 14 anos, quanto estava alguns momentos atrás, quando iria para o salão de audiências e recepções da corte para ser coroado governante de um grande império. Kaushalya sabia que Rama nunca se desviaria do caminho do dever e que jamais faltaria com a palavra dada. Também estava ciente de que ele não se desviaria nem 1 milímetro da senda traçada pelo pai. Tinha certeza de que seus lamentos não o convenceriam a voltar atrás. Então, desistiu de todas as tentativas de persuadi-lo a abandonar a sua resolução e disse: Filho, de que serve culpar os outros quando se está fadado a enfrentar esses trágicos acontecimentos? Não, é puro desperdício de palavras. Tudo é para o nosso próprio bem. Ninguém pode dizer não aos ditames do divino. Não tive felicidade em Ayodhya neste palácio. Só posso ser feliz onde está o meu Rama. Por isso eu o seguirei. Leve-me com você. Tentou ficar de pé. As criadas a seguraram e a fizeram sentar-se encostada à parede, falando-lhe com suavidade e doçura para reanimá-la. Lakshmana assistia à angústia de Kaushalya e ouvia suas palavras. Não conseguiu controlar as suas emoções, estava explodindo de raiva. Com as mãos apertadas junto ao peito, afirmou: Ó venerada mãe, nunca aceitarei essa situação. Rama deve deixar o reino e dirigir-se à floresta cedendo à tagarelice de uma mulher. Não posso tolerar isso. O pai ficou velho demais e a sua mente é instável. Enredado em buscas sensuais, tornou-se escravo da sedução de Kaikeyi. Lamentavelmente submisso a ela, não possui nenhum senso de discernimento sobre as consequências das suas ações. Está sujeito a emitir qualquer espécie de ordem por causa da sua paixão. Ordens desse tipo não devem ser obedecidas. O rei se encontra em um estado de fraqueza mental, incapaz de distinguir o real do irreal, o momentâneo do momentoso. Quando tais governantes dão ordens baseadas na paixão, pode-se muito bem desobedecê-las. Que crime cometeu Rama para ser enviado para a floresta? Nem o seu mais cruel inimigo, se é que ele tem algum, nem o bárbaro de coração mais duro que esteja sendo punido pelos seus crimes poderá apontar a menor falha no seu comportamento ou na sua ação. Nenhum monarca na terra possui autoridade para mandar para o exílio na floresta alguém de tão inquestionável inocência, pureza de intenções e piedosa santidade. Rama é firme no seu caminho de retidão, é o mestre dos seus sentidos, honra e trata com respeito qualquer tipo de inimigo. Será que algum pai expulsaria tal filho para a selva? Além disso, o rei é extremamente apegado ao Dharma. É um herói cheio de ideais sagrados e um adepto do que existe de melhor em todos os credos. Poderia um rei assim emitir uma ordem dessas? A julgar por isso, Dasharata certamente está louco ou escravizado pela paixão.
Qualquer ordem de alguém que se encontre em uma dessas condições não é digna de consideração. As palavras de um soberano que se comporta como um lunático ou como uma criança não precisam ser honradas em absoluto. Esquecendo os ditames da moralidade política, abandonando o caminho da prudência mundana, jogando ao vento as demandas da afeição paternal, ele enlouqueceu, passando a dar livre vazão aos seus caprichos e fantasias. Deve-se considerar válida a sua ordem? Não concordo em que se deva respeitá-la. Virou-se para o irmão e, unindo as mãos em reverência, disse: Rama, perdoe-me. Assuma o governo do reino antes que a notícia se espalhe e se torne conhecida por todos. Estarei ao seu lado com meu arco. Quem se levantar contra você terá que encarar as flechas deste arco. Tal pessoa não existe, é claro, seja em Ayodhya ou em qualquer outro lugar. Mas caso surja alguma oposição, esta grande cidade se tornará um deserto sem um habitante humano sequer. As minhas flechas afiadas providenciarão isso. Mas por que repetir mil coisas? Se Bharata ou qualquer um em seu nome se opuser, eu o destruirei completamente, não me importo. Mesmo Dasharata, se ele se apresentar como defensor de Kaikeyi nesta luta, haverei de capturá-lo e trancafiá-lo na prisão. Enquanto Lakshmana prosseguia nesse tom, Rama olhou-o com severidade, interrompendo o fluxo dos seus sentimentos, e o admoestou. Lakshmana, as suas palavras estão passando dos limites. Ninguém pode me negar o que desejo nem mudar o rumo da minha vontade. Não se pode evitar o meu exílio na floresta. A sua fala é motivada pelo seu amor por mim e pelo anseio para impedir a nossa separação. Contenha-se. A paciência o protegerá contra toda ansiedade e temor. Seja paciente, não se agite. Não entretenha ideias de ódio contra o pai ou contra o nosso irmão Bharata. Eles são pessoas puras e piedosas. Kaikeyi também é altamente venerável e deve ser honrada e reverenciada. As dádivas que solicitou também são irrepreensíveis. Ela me amava, me afagava, cuidava de mim, brincava comigo e desfrutava de mais alegria comigo do que com o próprio filho Bharata. Se hoje implorou ao pai dádivas bastante contrárias aos caminhos do mundo, certamente há de existir algum significado oculto nisso. Deve-se tratar do plano divino, não de mera estratégia humana. Fique tranquilo, renuncie aos seus medos e ódios. Aguardemos o que acontecerá em seguida. Lakshmana prostrou-se aos pés do irmão e falou: Rama, em que base e com que autoridade se deve dar a Bharata a coroa que deveria ser sua? Que outro filho tem o direito que o mais velho não tem? Você está obedecendo a essa ordem absurda e injusta por causa do pai. Mas eu não aprovarei isso, não importa o que possa dizer para justificar tal coisa. E virando-se para Kaushalya, continuou: Venerável mãe, para dizer a verdade, sou devotado a Rama. Declaro isso em juramento. Não posso existir nem por um único momento separado de Rama. Se ele não tiver nenhum desejo pelo reino e se mudar para o interior da floresta, eu o seguirei. Andarei sobre as suas pegadas, serei a sua sombra. Se ele assim o ordenar, pularei com toda alegria no fogo ardente. Prestarei atenção apenas às suas ordens e às de mais ninguém. Mãe, não consigo suportar a visão da sua tristeza. Ele é o seu filho, é o meu Ramachandra. Como poderia alguém permanecer separado do seu próprio alento? Ouvindo Lakshmana, Kaushalya sentiu-se um pouco mais confortada. Acariciou-lhe a cabeça, dizendo: O seu amor me traz muito consolo. As suas palavras me deram grande força. Irmãos da sua espécie são de fato raros. O mundo considera a mãe que deu à luz a tais filhos como venerável e santa, mas agora estamos aflitas com a sensação de sermos grandes pecadoras. Lamentou-se. Rama não desistirá da sua resolução. O exílio é inevitável para ele. Neste momento eu só desejo uma coisa: que me levem com vocês. Rama olhou para Lakshmana e falou: Irmão, sei a extensão do seu amor por mim. Não desconheço o seu heroísmo, a sua capacidade e a sua glória.
A mãe está sofrendo com imensa tristeza, já que é incapaz de compreender a verdade dos fatos e o valor do autocontrole. Além disso, como sou o filho nascido do seu ventre, a tristeza é natural. Mas considere, a retidão, o Dharma, é a própria raiz de todos os valores da vida, e o Dharma somente está seguro quando fundado na verdade. A verdade, Satya, e a retidão, Dharma, são intercambiáveis. Uma não pode existir sem a outra. A verdade é o bem é a verdade. Estou realizando agora tanto Satya quanto Dharma ao agir de acordo com as ordens do Pai. Ninguém que seja dedicado à vida correta deve quebrar a palavra empenhada à mãe, ao pai ou ao estimado preceptor. Portanto, não passarei por cima das ordens do Pai, isso é certo. Não foi Kaikeyi que me ordenou a fazê-lo, ela só me comunicou a ordem do Pai. E o fez na sua presença. Então é para se abaixar a cabeça em reverência ao que ele ordenou. Se não fosse essa a sua ordem, ele poderia ter se manifestado quando Kaikeyi afirmou isso, não poderia? Mas não o fez, limitou-se a se lamentar e a gemer. Por esse motivo, ela é tão válida quanto se tivesse partido dele. Sendo assim, não me desviarei da minha resolução. Não há a mínima possibilidade de que eu volte atrás. Não permita que a sua razão resvale para essa mentalidade guerreira de criação de terror. Renuncie à violência e à crueldade e adote a minha atitude. Rama afagou as costas de Lakshmana, que se achava abatido sob o peso da raiva e da tristeza, e lhe falou com suavidade e amor para amenizar a sua dor. Em seguida, voltando-se para a mãe Kaushalya, pediu: não ponha obstáculos à minha decisão, causando o rompimento do meu voto. Aconteça o que acontecer, não se pode evitar o meu exílio na floresta. Envie-me para lá com o seu amor. Abençoe o meu voto, a minha resolução. E prostrou-se então aos seus pés e lhe rogou permissão para sair. Abalada pela agonia que a torturava, a mãe pôs as mãos nas costas de Rama e chorou alto. Vendo seu sofrimento, ele também foi incapaz de conter as suas emoções. Segurou-lhe os pés e disse: Mãe, a minha palavra é a verdade suprema. Escute, nenhuma adversidade me atingirá enquanto eu estiver na floresta. Passarei esses 14 anos na maior felicidade e alegria. Eu voltarei e me prostrarei novamente a estes pés. Realizarei todas as esperanças que deposita em mim. Mãe, é a ordem de Dasharata, uma ordem que não somente eu, mas também a senhora, Lakshmana, Sumitra e Bharata devem executar ao pé da letra. Essa é a lei ancestral e eterna. Mãe, farei outro apelo, perdoe-me. Os preparativos feitos pela senhora e por outras pessoas para me coroar devem ser empregados com igual regozijo e entusiasmo na coroação de Bharata. O Pai confiou a mim a região da floresta. Melhor assim. Está de acordo com o mais elevado Dharma que cada um cumpra o dever a ele atribuído. Tentar esquivar-se a esse dever por ser ele difícil de desempenhar é entreter a ideia de que existe diferença entre mim e Bharata. O que a senhora tem a fazer é abençoar a nós dois, pedindo a cada um que cumpra com sucesso a responsabilidade a ele designada. Kaushalya escutava as palavras de Rama, sem poder suportar a aflição que se abatia sobre ela. Lamentou-se muito dolorosamente. Meu filho, o seu pai o criou, ajudou-o a crescer e ficou feliz por vê-lo alto e forte, portanto merece reverência e obediência. Mas não serei eu também digna de reverência e obediência? Pense bem nisto. A esposa é a metade do marido. Este é a metade direita da esposa. Nesse caso, como cada um é a metade do outro, eu sou a metade de Dasharata, não sou? É por isso que se chama a esposa de metade do corpo do marido. Você afirma que foi Dasharata quem deu essa ordem, mas ela foi dada apenas por metade dele, não se originou dele todo. Ela só se tornará oficial quando esta metade, que sou eu, também concordar. Se eu não o fizer, a ordem não terá validade. Você sabe o significado e a importância do Dharma em todos os seus variados aspectos.
Então deve estar ciente disso também. Sem a aceitação da mãe, nenhum dever pode ser considerado obrigatório e nada merece o nome de Dharma. E mais do que a ordem do pai, deve-se obedecer à da mãe. Esse é o dever mais importante, pois foi a mãe quem o nutriu na infância e na adolescência, não o pai. Se a mãe não o tivesse carregado por 9 meses, não haveria filho nenhum. Agora você está atirando essa mãe nas chamas do sofrimento e proclamando: essa é a ordem do meu pai, devo obedecer-lhe a todo custo. Não aceitarei essa conduta como correta. Nenhum tesouro é mais precioso para a mãe do que o seu filho. E para mães como eu, o filho é tudo. Quando ele me olha de lado e considera a ordem do pai superior à minha, de que proveito é para mim assegurar o céu e lá viver de néctar divino? Eu preferia estar no inferno. Considero o céu qualquer lugar onde o meu filho esteja comigo. Rama, o que eu posso fazer aqui? Em toda a minha vida não saboreei um único momento de felicidade. Desde o meu nascimento vivi presa às limitações impostas pela mãe e pelo pai, e depois ansiosa em relação ao tipo de marido que viria a ter. Qual seria o seu caráter e o seu comportamento? Finalmente casaram-me com o seu pai. Durante anos afligiu-me a agonia de não ter filhos. Aí tive que sofrer com o conflito com as outras esposas do seu pai. Desde então e até hoje não experimentei nenhum alívio nessa luta. Como resultado, não sei de que mérito na minha vida anterior, eu o tive como filho. E agora o que me sucede é ser separada de você. Quando é que eu fui feliz? A minha vida se tornou uma enorme corrente de tristeza e estou lutando nela, incapaz de nadar, afundando sem nenhuma esperança de ser resgatada. Eu o tinha como um galho ao qual poderia me agarrar para me salvar. E se você me negar isso, o que acontecerá comigo? O seu pai não experimentará nenhum sentimento de perda com a minha ausência. Ele tem a sua felicidade em Kaikei, nada mais lhe é necessário. Portanto, em vez de ficar aqui ardendo em agonia para afinal perder a respiração, prefiro olhar para o rosto encantador do meu querido filho. Ainda que eu não tenha nada para comer nem beber na floresta, tirarei o meu sustento dessa alegria. Embora Rama sentisse que havia alguma validade nos argumentos dela, a necessidade o compelia a obedecer aos desejos do pai e a cumprir a promessa de que não falharia nesse dever. Mas Lakshmana interveio dizendo: Irmão, as palavras da mãe expressam a mais elevada verdade. A mãe merece ainda mais reverência do que o pai. As escrituras proclamam: reverencie a mãe e o pai como Deus. Matrudevo Bhava, Pitrudevo Bhava, colocando a mãe em primeiro lugar e o pai na segunda posição. Não é apropriado que você se aferre tão firmemente à sua resolução e cause tanto sofrimento à mãe. Rama virou-se para ele e o interrompeu, dizendo: Lakshmana, você está apoiando as declarações de uma mãe que sofre o efeito perturbador causado por um forte apego à sua prole. Considere a ordem do pai que diz respeito ao bem-estar do império, do mundo em sua totalidade e da comunidade humana. Você não entendeu a implicação e o significado internos dessa ordem. Somente o Dharma pode assegurar as outras 3 metas do homem: a riqueza, a satisfação do desejo e a liberação. Não há necessidade de duvidar disso ou debater se está correto. Quando a atividade é dedicada simplesmente à obtenção de riqueza, o mundo odeia o indivíduo. Quando é inteiramente dedicada à satisfação egoísta do desejo, o mundo a condena como desprezível. Consequentemente, a atividade deve estar de acordo com o Dharma, Lakshmana. E isso não é tudo. Dasharata é o nosso pai, preceptor e soberano. Ele pode nos dar uma ordem motivada pelo desejo por algo, pela raiva que sente de alguém ou por apego e amor a alguma pessoa. Isso não é problema nosso. Temos apenas que obedecer. Não há justificativa para rejeitá-la. Um filho que se compraz no pecado poderá agir contra ela. Não sou esse tipo de filho. Seja qual for a ordem do pai, inclinarei a cabeça em reverente homenagem. A esse respeito você pode ter um pouco de dúvida. Suponhamos que um pai,
insensato e cego pela luxúria, desprovido de inteligência para discernir entre o transitório e o eterno, tendo por único propósito seu engrandecimento egoísta e confiando nas artimanhas alheias, inflija dano ao próprio filho. Aí você poderá perguntar: deve o filho confiar nele e obedecer-lhe? Sim, sem falta. Ele pode ser um nécio ou um tirano cruel, mas você não é o seu filho? Se for, a sua posição será sempre inferior à dele, e isso decide sobre todos os direitos e deveres. O filho poderá, na melhor das hipóteses, tentar esclarecer e explicar à sua luz o que lhe parece confuso ou complicado. Não deve se recusar a obedecer à ordem, rejeitando-a por considerá-la tola ou absurda. Considere ainda outro aspecto. Dasharata é pessoa de imenso talento, um bravo guerreiro, um combatente heróico e um pilar da retidão. Está aflito, lutando para manter a palavra empenhada. Não foi iludido por Kaikeyi nem está cego pela luxúria. Não, ele foi movido pela suprema necessidade de cumprir a sua promessa, uma promessa feita solenemente. Ele havia afirmado a ela que lhe concederia 2 dádivas, quaisquer que fossem, mesmo que essa concessão envolvesse dano à sua própria vida. Jamais poderei concordar com a opinião de que está tomado pela luxúria. O pai está sofrendo porque não vê escapatória para as consequências daquela afirmação, e por outro lado o seu coração não concorda em me enviar para o interior da floresta. Lakshmana, o pai é um convicto defensor do Dharma, um defensor ainda mais ferrenho do que os seus antecessores no trono. A sua fama ecoou e reverberou em todos os cantos dos 3 mundos. Não seria um mau exemplo para a humanidade se a sua rainha, a rainha ungida, o deixasse e acompanhasse o filho abandonando o marido? A vida é curta, a sua duração é limitada. Perder para sempre a reputação recorrendo a atos injustos não é bom para mim nem para você. Em seguida, voltando-se para a mãe, rogou de forma comovente: Mãe! Antes que ele pudesse continuar, Kaushalya ficou rígida, entorpecida pela tristeza. Percebeu que os seus esforços para mudar a posição de Rama eram infrutíferos. Descobriu que não poderia escapar à obrigação de lhe dar licença para partir com as suas bênçãos. Sentiu que quanto mais se lamentasse, mais Rama sofreria. Lakshmana estava muito comovido. Com os olhos avermelhados, perdera toda a consciência de onde e com quem estava. Tinha os lábios ressequidos, a língua presa e um olhar fixo. Fitava o chão de cabeça baixa, com as lágrimas escorrendo sem parar. Rama sentiu que não seria conveniente deixá-lo naquele estado. Se o deixarem sozinho, Lakshmana poderá fazer algo contra si próprio e até ferir outras pessoas. E considerariam ainda tais atos como tendo acontecido por minha causa, pensou. Então decidiu questionar Lakshmana. Irmão, os vapores da raiva são como um incenso para a horda de pecados. Suprima-os. Você pode estar angustiado com o pensamento de que Rama foi tão grosseiramente insultado e desonrado. No entanto, o caminho da verdade e do Dharma não dá atenção à honra nem à desonra, não anseia por uma nem evita outra. Seja corajoso, encha de bravura o seu coração, permaneça aqui e sirva ao Pai. Empregue assim os seus dias no cumprimento do propósito mais elevado da vida. Quando o seu irmão mais velho assim o abençoou, Lakshmana estremeceu e falou: Irmão, se Rama, o meu próprio alento, está prestes a seguir para a floresta, a quem hei de servir aqui com este objeto material inerte chamado corpo? Este Lakshmana não tem desejo de servir a ninguém exceto a Rama. Você valoriza o seu Dharma, o seu senso de dever. Eu também tenho o meu senso de dever e o valorizo igualmente, portanto irei com você. Não necessito aguardar ordens de ninguém. Não estou incluído nas pessoas vinculadas às dádivas reivindicadas por Kaikeyi. Mesmo que esteja envolvido nelas, não prestarei atenção às suas ordens nem às diretrizes dos seus comparsas. Somente Rama tem autoridade para me dar ordens ou instruções sobre os meus movimentos ou a minha conduta. Então, aqui e agora, também usarei as vestes de casca de árvore de um eremita, enrolarei o cabelo no alto da cabeça
e me prepararei para segui-lo. Com essas palavras, Lakshmana despojou-se das muitas joias e acessórios reais que colocara enquanto se dirigia ao salão da coroação. Com desprezo, jogou para longe as joias e os mantos de seda. Os colares e os ornamentos para as orelhas caíram pelos cantos do aposento. Estava impaciente para acompanhar o irmão. O coração de Rama suavizou-se diante da espontânea devoção e dedicada lealdade de Lakshmana. Aproximou-se dele e, colocando a mão no seu ombro, falou baixinho. Irmão, a minha alegria não tem limites, já que tenho um irmão como você. Essa é a minha imensa boa sorte. Se você for comigo, a mãe Kaushalya também terá um pouco de paz de espírito. Ela está muito agitada devido ao medo e à dúvida a respeito de como passarei 14 anos na floresta e se retornarei após o término do período do exílio. Diga-lhe então que não tema. Vá até ela e tranquilize-a. Aliás, enquanto passamos essas horas aqui, o pai deve estar sendo tomado por uma ansiedade cada vez maior. Kaikeyi está sofrendo com a dúvida nascente de que eu talvez não parta em absoluto. Portanto, irei até a presença de Sita para informá-la do ocorrido e depois ao palácio de Kaikeyi a fim de me despedir do pai. Enquanto isso, vá até a sua mãe Sumitra e receba o seu consentimento para se juntar a mim. Rama deu uma volta completa em torno de Kaushalya e prostrou-se aos seus pés com reverência. Diante disso, as criadas, atendentes e demais residentes dos aposentos destinados às mulheres lamentaram-se em voz alta como se um dilúvio houvesse se precipitado sobre elas. Kaushalya corajosamente trouxe Rama para junto de si quando ele se levantou para receber as suas bênçãos. Abraçou-o, acariciou-lhe os cabelos e com as mãos no seu ombro disse: Filho, Rama, você é o mais fiel adepto do Dharma, é um herói determinado. Não pode haver nenhum motivo para que tema a vida na floresta. Decidiu seguir para o exílio lá e foi impossível para mim dissuadi-lo de tal resolução. Que tudo corra bem com você. Cumpra o seu ideal, satisfaça o seu anseio por acatar o desejo do seu pai. Pague a dívida que tem para com ele agindo de acordo com a sua ordem. Quanto a mim, desejo apenas uma coisa, que retorne feliz a Ayodhya. Ao menos nesse dia eu serei ditosa. Rama, o decreto do destino é de fato inescrutável. O seu texto não pode ser refeito nem mesmo pelos mais poderosos. O Dharma pelo qual está nos deixando agora, certamente o protegerá e guiará durante o exílio. Rama, que bom seria se neste exato momento os 14 anos já houvessem transcorrido e eu tivesse presenciado seu regresso ao invés da sua partida. Ai de mim, perdoe a minha loucura. Filho, como devo lhe conceder as minhas bênçãos? Devo dizer que os 14 anos passem como 14 dias? Não, como 14 piscares de olhos. Volte em segurança, volte logo e seja coroado imperador. Ó, joia da dinastia de Raghu, meu filho tão querido! A deusa do Dharma certamente o abrigará durante os anos de exílio, pois é para propiciá-la que está entrando na floresta. Ela é a mais forte e a mais firme das guardiãs. Eu propiciarei os deuses aqui nesses 14 anos orando para que nenhum mal lhe suceda. Os serviços que prestou à sua mãe, ao seu pai e ao seu preceptor lhe conferirão longa vida, saúde e felicidade. A sua lealdade à verdade lhe concederá inexpugnável coragem. As montanhas, rios, arbustos, formigueiros, feras e aves da floresta, todos se aproximarão de você com bondosa afeição, atenderão às suas necessidades e o encherão de alegria. O sol, a lua, os outros corpos celestes afastarão de você todo o mal e o protegerão. Até os demônios da floresta, propensos a hediondos atos de crueldade, serão atraídos por você, pois o seu coração está repleto de sereno e reconfortante amor. E todos se renderão aos seus pés, aceitando-o como mestre. Abençoando Rama, Kaushalya engoliu com algum esforço a tristeza que a oprimia e mostrou um semblante tranquilo e corajoso. Cheirou o alto da cabeça do filho e segurou-o com força, estreitando-o em amoroso abraço. Beijou-lhe o rosto.
Os seus lábios tremiam quando proferiu as palavras de despedida. Rama, vá com alegria e retorne são e salvo. Rama sabia quão profundo era o carinho que a mãe derramava sobre ele. Tocou-lhe os pés muitas vezes com reverente gratidão e asseverou: Mãe, não fique triste, não diminua as horas de sono nem o alimento, não prejudique a sua saúde. Lembre-se de mim em todos os momentos com o coração alegre. Os seus pensamentos se refletirão na minha segurança e prosperidade. Se a senhora se entristecer aqui, como poderei ser feliz lá? Se deseja que eu seja feliz lá, deve ser feliz aqui. E com todo o seu coração envie-me daqui as suas bênçãos. Assim, rogando, deixou o local relutante em deixá-la daquela forma e ainda assim ansioso por cumprir o seu dever. Rama começou a caminhar pela estrada real com os pés descalços entre a multidão de cidadãos que a lotava. A visão daquele resplandecente símbolo da verdade e da virtude deixava a todos petrificados. Embora corressem pelas ruas rumores de que Rama estava indo para a floresta, os cidadãos não conseguiam acreditar neles. Rezavam para que fossem falsos. Mas quando o viram tal qual um mendigo descalço, seus corações se abateram. A euforia que haviam experimentado com a notícia da coroação descambou para as profundezas da angústia. Semblantes florescentes de alegria subitamente murcharam e feneceram, pálidos e sem vigor. Rama não levantou a cabeça nem olhou para nenhum dos rostos ao seu redor. E encaminhou-se diretamente para os aposentos de Sita.